Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus, o filho de José. Ele vem de Nazaré. Natanael lhe disse: de Nazaré pode vir algo de bom? Felipe respondeu: venha, e então você verá. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a respeito dele: eis aí um israelita verdadeiro, em quem não existe falsidade. Natanael disse: de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe, dizendo: antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira. Natanael lhe respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe dizendo: você está acreditando só porque eu disse que vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que estas. E Jesus disse: eu lhe garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta noite em que nós, reunidos em volta do pão da palavra, Jesus vem nos mostrar o quanto Ele nos conhece e o quanto Ele cuida de nós. Neste Evangelho de João, mostrando o chamamento dos discípulos e dos que seriam os apóstolos a partir de então, nós temos um fato curioso. Um jovem, aproximadamente de 25 anos, que queria conhecer algo diferente. E então o seu amigo, Felipe, lhe apresenta esse Jesus. E aí ele fica curioso e ao mesmo tempo age com certo preconceito. Será que de Nazaré pode surgir algo tão bom assim? Tão profético, tão messiânico, né? E aí Felipe dá uma apimentada no questionamento de Natanael: venha, então você verá. Ou seja, para que possamos conhecer Jesus, é necessário viver em comunhão, em comunidade. Fora da comunidade, fora da igreja, é impossível conhecer Jesus. Ou seja, para que eu experimente, para ver se Jesus de fato é bom, é necessário estar em comunhão. Veja, há um diálogo entre Felipe e Natanael sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, nós vamos ver alguém anunciando Jesus e nós vamos ver alguém questionando quem é Jesus. Agora, se Felipe não conhecesse Jesus de perto e de fato, ele não teria dado uma resposta sábia e que convencesse Natanael a querer de fato conhecer Jesus. A pergunta que surge aqui para nós é: nós, quando falamos de Jesus, nós somos ousados? Nós somos destemidos? Nós somos ungidos quando vamos falar de Jesus? Ou nós somos tímidos, medrosos, temerosos, covardes, medíocres? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Jesus, Ele gosta de homens e mulheres ousados, destemidos, que não temem quando vão falar dele. Eu sei que na nossa humanidade, muitas das vezes, nós ficamos com medos, calados, tímidos, mas deixa eu te contar uma coisa: nós cristãos não podemos ter medo de falar de Jesus, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós ainda quando estávamos no ventre de nossa mãe, e confirmados no nosso batismo e no dia que nós recebemos a crisma. Olha que bacana! Então não devemos ter medo de falar de Jesus, não devemos ser medrosos quando alguém questionar
se esse Jesus de fato é bom, se esse Jesus de fato é misericordioso, se esse Jesus de fato faz milagre, se esse Jesus de fato vai voltar. Nós não devemos ter medo. Nós devemos ter a ousadia de Felipe, que disse: venha, então você verá. Ele não quis provar nada, mas ele quis que Natanael descobrisse, assim como ele tinha descobrido, um Jesus que fazia proezas, milagres, curas, libertações, um Jesus que salva e que continua salvando. Felipe nos ensina neste evangelho a não ter medo de viver a nossa fé, mesmo diante da nossa pequenez. No documento 105 da igreja, que nós estudamos no ano de 2018, existe uma coisa interessante no número 232, diz assim: a formação tem também um profundo sentido espiritual. Cada seguidor de Jesus está inserido em um processo de identificação contínua com seu mestre. Nessa caminhada, busca por todos os meios espirituais, intelectuais e práticos as razões dessa identificação, assim como discernimento dos caminhos mais coerentes para essa tarefa, que faz do sujeito eclesial um peregrino na busca do reino, que é a comunhão plena com Deus. Ou seja, amados irmãos, para que nós possamos anunciar Jesus sem medo, com coerência, com conhecimento, com intelectualidade, é necessário conhecê-lo. Eu costumo dizer muito por onde eu vou pregando: nós, irmãos católicos, precisamos conhecer a nossa igreja e o Jesus que nós servimos. Nós somos preguiçosos. Nós temos preguiça de ler a palavra, nós temos preguiça de estudar os documentos da igreja, nós temos preguiça de conhecer o catecismo da igreja, de conhecer o magistério da igreja, de conhecer o direito canônico da igreja, de conhecer a história da nossa igreja. E aí, depois, como nós vamos falar dela? Como é que nós vamos defendê-la? Como é que nós vamos anunciá-la? Como é que nós vamos falar do seu fundador, se a gente não conhece? E a nossa igreja de Gênesis Apocalipse, ela é fundamentada na palavra. Veja, Felipe não teve medo de dizer a Natanael: venha, então você verá. Vou te contar um fato interessante. Tenho vários amigos e irmãos de outras igrejas. Recentemente, fui convidado para fazer um lanche com um irmão evangélico. E ele disse assim para mim: irmão, você é muito inteligente, você está na igreja católica há tanto tempo, venha para nossa, e não sei o que, e bababá, e tarará. Eu disse: irmão, posso te fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Eu disse: você conhece a igreja católica? Você sabe quem fundou a igreja católica? Você sabe quanto tempo tem a igreja católica? E ele virou para mim e disse: não conheço a igreja. Pois é, então, para que você me tire, para que você me convide a sair da minha igreja, no qual eu conheço, você deveria conhecê-la primeiro. Eu disse para ele: vou te contar um fato. Você sabia que em todas as missas celebradas de domingo a domingo, nós proclamamos a segunda vinda de Jesus? Vocês sabiam disso? Ou vocês nunca prestaram atenção nessa liturgia? Todas as missas celebradas de domingo a domingo, nós católicos proclamamos a segunda vinda de Jesus. Toda missa nós dizemos: até que ele venha. Até que ele venha. Nós dizemos isso na liturgia eucarística e dizemos no final da oração do Pai Nosso, quando o padre faz aquela oraçãozinha pequena. Nós somos a única igreja no mundo de 2021 anos que proclamamos a segunda vinda de Jesus em todas as celebrações eucarísticas. Enquanto eles estão aí há 100 anos proclamando
que Jesus virá uma segunda vinda, nós estamos há 2021 anos proclamando que Jesus voltará numa segunda vinda para buscar a sua igreja. Aí eu te pergunto, nós somos ou não somos uma igreja fundada por Jesus? Nós somos ou não somos a igreja no qual Ele, quando se entregou na cruz para morrer por mim e por você, para derramar todo o seu sangue, ao ponto que quando foi cravado a lança no peito dele, saiu sangue e água, por mim e por você. E esse Jesus, que morreu numa cruz, que ressuscitou e que voltará, a Igreja Católica Apostólica Romana proclama em todas as suas missas que Ele voltará numa segunda vez para nos buscar e para nos levar para Jerusalém Celeste. Então, quando um irmão evangélico disser que você não proclama que Jesus virá pela segunda vez, diga para ele: conheça a liturgia da missa e você verá que em todas as missas nós proclamamos que Jesus virá uma segunda vez. Segunda coisa desse texto interessante é que Jesus mostra para Natanael que ele está além do tempo. Por exemplo, nós estamos dentro do templo chamado cronograma. Nós temos um cronograma, nós temos um cronos aqui agora. Eu tenho mais 6 minutos para encerrar essa mensagem. Cronos, tempo. Uma missa dura um cronos de 60 minutos. Às vezes passa um pouquinho, mas o tempo de duração no cronos, 60 minutos. Mas Jesus, ele está fora desse crono e ele está no kairos. Kairos quer dizer tempo de Deus. Jesus está no tempo de Deus, que vê além de nós. Nós conseguimos ver o que vai acontecer daqui a pouco com a gente? Não, Jesus sabe, porque ele está no kairos, nós estamos no cronos. Enquanto que Natanael fez um questionamento dentro do cronos, Jesus viu ele no kairos. E por isso que ele surpreendeu Natanael. Porque ele disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Olha só. Ele sabia inclusive que Felipe iria chamar Natanael. Ele sabia inclusive que Natanael iria duvidar dele. Mas ele não se obteve a isso. Ele surpreendeu Natanael. Nós temos nos deixado surpreender por Jesus? As nossas preocupações do dia a dia, a gente coloca na mão de Jesus? As nossas dívidas, as nossas doenças, o nosso comer, o nosso vestir, o nosso calçar, o nosso alimentar, a gente coloca na mão de Jesus? A gente deixa Ele no tempo do kairos cuidar de nós, ou nós nos preocupamos com cronos, com o nosso tempo? Amados irmãos e irmãs, Jesus, Ele deseja que eu e você tenhamos total conhecimento do que Ele é, do que Ele será e do que Ele fará e do que Ele faz por nós todos os dias. Eu tenho aprendido ultimamente a rezar diferente. Eu digo: Senhor, muito obrigado por aquilo que ainda Tu irás fazer na minha vida. Senhor, obrigado pelo alimento que Tu me concederá no dia de amanhã. Eu não sei o que eu vou comer, mas eu sei que Tu sabe. Senhor, obrigado pela roupa que vou vestir quando essa aqui se rasgar, porque eu sei que Tu vai providenciar. Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pela doença, porque eu sei que Tu vai me dar a cura, que Tu vai enviar o remédio. Quando todo mundo, nesse momento de pandemia, do Covid-19, preocupados, tristes, quanta gente entrou em depressão, não se preocupou com uma coisa: Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está tratando, inclusive, na mente dos cientistas, a vacina certa para o Covid-19. O problema é que nós nos esquecemos de confiar na total providência e onisciência do Pai. E peçamos então à Virgem Maria que possa interceder por nós e nos ensinar a termos comunhão direta com o Pai,
e com a igreja. Essa igreja, fundada há mais de 2000 anos e que em todas as suas missas proclama que nós esperamos a segunda volta de Jesus. Que nós tenhamos a confiança de Felipe e que tenhamos um coração aberto como teve Natanael, que ao ouvir Jesus falar dele, abriu o coração, o acolheu e se tornou seu discípulo. Peçamos à Sagrada Família, patrona desta igreja, desta comunidade, que nos ajude a sermos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo, e a não termos medo de confiar na total misericórdia e graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.